Então, hoje nós vamos falar sobre uma síndrome dolorosa crônica muito comum, sendo uma das duas maiores causas de incapacidade ao redor do mundo. Essa síndrome é a tão conhecida enxaqueca. Interessante notar dois fatores aqui, eu quero conversar primeiramente com vocês. Primeiro que enxaqueca não é sinônimo de dor de cabeça. Enxaqueca é uma síndrome que tem, dentre os sintomas que o paciente apresenta, dor de cabeça associado. Até alguns casos que podem não existir a dor de cabeça e mesmo assim ser uma enxaqueca. Outro fato é que essa síndrome dolorosa, essa síndrome crônica chamada enxaqueca, ela apresenta fases que não necessariamente todo paciente deve passar por todas. Pelo contrário, a grande maioria não apresenta as fases completas e mesmo assim ainda se caracteriza enxaqueca. Hoje tem um sistema muito comumente adotado que é o sistema das 6 fases. Então, a primeira fase é o pródromo, é como se fosse uma fase premonitória, onde o paciente apresenta alguns sintomas que opa, daqui a pouco mais eu vou começar a ter dor de cabeça. A segunda fase é a aura, onde diversos tipos de sintomas podem acometer o paciente e levar já a uma piora do seu quadro, como por exemplo a aura visual, que é o tipo de aura mais comum, onde o paciente começa a apresentar aqueles tão famosos escotomas cintilantes na sua visão. E é interessante o paciente saber dessa possibilidade para não confundir que esteja acontecendo alguma coisa mais séria ainda. A terceira fase é a da dor de cabeça em si. Então, é a fase que mais comumente caracteriza a enxaqueca. É quando o paciente realmente apresenta aquela dor, com todas aquelas características, né? Uma dor geralmente unilateral, uma dor pulsátil, que geralmente vem acompanhado de enjoo, de vômitos, de incômodo à luz e incômodo a barulho. A quarta fase é a resolução. É quando a dor cessa, quando a dor melhora e finalmente o paciente pode voltar a ficar mais feliz com a ausência da dor. Mas infelizmente alguns pacientes passam pela quinta fase, que é o pós-dromo. Na fase do pós-dromo, pacientes podem voltar a sentir alguns sintomas em menor escala, como por exemplo, alteração de humor, bocejos frequentes, paciente apresentar cansaço, entre outras situações. E finalmente, a sexta hoje reconhecida é a fase interictal, que é a fase entre os ictos, entre as crises. Então é como se o paciente zerasse o jogo para poder recomeçar de novo. Então essas são as 6 fases. Se você quiser saber mais, me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer de explicar uma por uma. Por questões de tempo a gente acabou não colocando nesse vídeo. E contem comigo para poder ajudar, acolher e orientar todos vocês que têm algum tipo de dor crônica.